Fala pessoal, tudo bom? Eu vou começar agora uma série de vídeos comentando casos de pacientes que eles me enviam por e-mail, tá? Então hoje nós vamos pegar aqui um caso específico para comentar à luz da psicanálise e para você aprender alguma coisa para a sua relação. Essa é a maior ideia minha aqui, tá bom? Te gerar valor e te ajudar nos seus problemas cotidianos. Talvez você enxergue a sua história na história do personagem de hoje através do e-mail, tá? Obviamente, eu vou mudar os nomes da pessoa que me mandou o e-mail e dos parentes também, tá? E vou mudar alguns detalhes para manter sempre a privacidade das pessoas, tá ok? Então vamos lá. Hoje o caso é da Ana, tá? E ela me escreve o seguinte: Olá, Pablo, boa noite. Espero que possa me ajudar. Escrevo para você porque estou em um ponto em que não sei mais o que fazer. Meu nome é Ana, tenho 27 anos e, de fora, minha vida parece ótima. Sou designer gráfico em uma agência boa. Sou casada há 10 anos com o João, ele tem 30. E temos um filho, o Léo, que tem 7. Mas a verdade é que por dentro é um caos. O que mais me consome são os ataques histéricos que tenho. Não consigo controlar. Começam por qualquer bobagem. Um copo fora do lugar, uma discussão sobre uma conta, até um comentário desatento do João. Eu começo a tremer, a voz falha e, de repente, estou gritando, chorando sem parar, às vezes jogando algo no chão. Nada que vá quebrar ou machucar, juro. Depois, me sinto a pior pessoa do mundo, exausta, envergonhada. Me perguntam por que eu faço isso? Eu não quero ser assim, mas sempre acontece de novo e de novo. Uma das coisas que mais dificulta é a comunicação com o João. A gente se casou tão jovem com tanto amor, mas parece que hoje falamos línguas diferentes. As conversas são só sobre o básico. O que fazer para o jantar? O que fazer para o jantar? Quem vai buscar o Léo? Se tento falar de algo mais sério, ele se fecha. E quando tenho meus ataques, ele se retrai ainda mais. E eu me sinto ainda mais sozinha e frustrada. Isso afeta tudo, sabe? Nossa intimidade, como a gente divide as contas da casa, até como cuidamos do Léo. Pensando bem, acho que parte disso vem da minha infância. Meus pais nunca brigavam de verdade, mas também não conversavam sobre os problemas. Era tudo meio que varrido para debaixo do tapete. Minha mãe, às vezes, explodia em choros ou se fechava, e meu pai ficava em silêncio. Esse é um ponto bem importante, hein, pessoal? Acho que aprendi que expressar emoção é perigoso e que a única forma de sentir algo é explodindo. E o Léo, ele é tão sensível, tenho tanto medo de estar repetindo esse padrão com ele. Outro ponto essencial que eu vou comentar com vocês. Perceba que ele está mais ansioso, tem tido alguns medos à noite e na escola, quando tem algum problema, ele se isola em vez de conversar. Parece alguém? Meu coração dói só de pensar que estou impactando ele desse jeito. Às vezes, olho as redes sociais e vejo casais perfeitos, famílias perfeitas, e me sinto ainda pior. Eu tenho tudo que devia me fazer feliz, mas sinto um vazio, uma distância enorme entre essa vida idealizada e a minha realidade. Talvez tenhamos casado muito cedo e não tivemos tempo de nos descobrir individualmente antes de nos unir. Sinto que algo ficou para trás. Eu realmente preciso de ajuda para entender o que está acontecendo comigo e com a minha família. Não quero mais viver assim. Atenciosamente, Ana. Bom, pessoal, primeira coisa, eu vou começar aqui destacando alguns pontos do e-mail da Ana que me chamaram a atenção, tá ok? Então, a Ana é casada com o João, que tem 30 anos, e eles juntos têm um filho de 7 anos, o Léo. Vamos lá. Então, ela disse que tem esses ataques histéricos, né? Ela não consegue se controlar, fica brava e quebra o pau aí com o João, com a família dela. E, o mais importante, esse movimento dela é inconsciente, ela não sabe porque ela está explodindo de nada. Mas olha só que interessante. No próprio e-mail da Ana, ela já dá algumas dicas do porquê isso acontece.
Aqui na psicanálise, a gente sempre vai analisar a origem do problema, da onde veio isso. Pessoal, quase sempre vem da nossa infância, tá? Aí ela traz trechos importantes. Acho que parte disso vem da minha infância. Meus pais nunca brigavam de verdade. Será mesmo que os pais dela nunca brigavam de verdade? Que casal que você conhece que tem a sanidade mental, que não discute pelo menos. Ninguém vive assim, né, num conto de fadas, como se fosse um casal de um comercial de margarina, né, só sorrindo e agradáveis. As pessoas brigam e elas quebram o pau sim. Essa é a realidade da vida de um casal, infelizmente, muitas vezes durante um longo relacionamento. Faz parte do pacote, tá? Mas também não conversavam sobre os problemas. Era tudo meio que varrido para debaixo do tapete. Então, esse casal, o pai e a mãe da Ana, eles tinham o hábito de reprimir as coisas. E a gente sabe que na psicanálise, quando você reprime alguma coisa, você vai se lascar lá na frente, porque isso vai se acumulando dentro de você. Então, o pai e a mãe tinham o hábito de, quando as coisas iam mal, eles fingir que estava tudo bem para Ana, para poder levar ali a vida sem muito estresse. Adivinha o que aconteceu com a Ana? Hoje ela colhe os resultados desse varrer para debaixo do tapete, tá? Então não varram as coisas para debaixo do tapete. Aprendam a sentar e conversar. É o que eu ensino nas minhas mentorias de relacionamento e comunicação no casamento. Bom, seguindo aqui, aí ela fala um trecho muito bacana sobre a mãe dela. Isso é essencial. Minha mãe, às vezes, explodia em choros ou se fechava, e meu pai ficava em silêncio. Acho que aprendi que expressar emoção é perigoso e a única forma de sentir algo é explodindo. Então, pessoal, a gente descobre na terapia que muitas das coisas dos nossos comportamentos são inconscientes e eles vêm dos nossos pais, tá? A gente tende sim a repetir padrões, como ela até vai falar aqui embaixo, que ela já está intuindo algumas coisas porque ela já me acompanha, tá? Então, a mãe dela, ela já tinha esses episódios de explodir em choros. Por quê? Porque eles já guardavam as coisas. Tá guardando, vai explodir. Então, ela está repetindo padrões de comportamento emocional da mãe dela. E olha só que interessante, o pai dela fazia o quê? O pai dela ficava em silêncio, ele se fechava. O que que o marido da Ana faz? Fica em silêncio e se isola. Por quê? É do masculino, quando começa a discutir muito, ele se isolar. Ele se tranca no escritório em casa, ele fica 10 horas no banheiro, pode dizer, né? Fica tomando banhos longos. Ou seja, ele busca uma zona de segurança emocional para ele, que é ficar quieto, ficar em paz, tá? Porque toda vez que ele conversa com a mulher, não é uma conversa, uma briga, uma cobrança, uma reclamação. Então, para evitar esse atrito, o homem vai se isolando, ele vai se colocando cada vez mais num lugar solitário, quieto, e não há mais nesse momento comunicação com a esposa. Aí as coisas só tendem a piorar. Mas entenda, essa é a natureza do homem e a natureza da mulher. A mulher, ela sente as coisas, o homem racionaliza. São modos diferentes de se comportar com o mundo externo, tá? E com as pessoas que vivem nesse mundo. O que que eu vou ensinar para vocês aqui? A como você entender a linguagem do seu esposo ou da sua esposa, para que vocês possam conversar falando a mesma língua. Ela traz uma preocupação aqui de uma coisa que ela tem uma crença sobre a realidade, tá? Baseada no quê? Numa doutrina que foi colocada para ela de modo muito sutil, uma ideologia, né? Quando ela fala o seguinte: talvez tenhamos casado muito cedo e não tivemos tempo de nos descobrir individualmente antes de nos unir. Pessoal, esse é um pensamento que foi implantado na cabeça da Ana, de que o valor dela está se ela ficar mais tempo sem se casar e ter bens materiais, uma profissão grande, com altos cargos e salários. Ela não entende que o valor dela como mulher já está em ser mulher. A mulher já é algo sagrado e honrado desde que nasce. Ela não precisa conquistar bens materiais e posições sociais para ter essa honra, esse valor. Com a masculinização da mulher e a feminilização do homem, isso foi invertido. Então a mulher hoje em dia não, há muitos tempos já, ela vem sendo doutrinada ideologicamente para que ela entenda que o seu valor é o mesmo valor do homem. E isso é péssimo. O valor da mulher está nela, como eu disse, desde que ela nasce. Com as coisas que ela vai fazer ao longo da vida, ela pode ir perdendo esse valor, essa honra dela.
tá? Essa dignidade própria do feminino. Mas não que ela não tenha, ela sempre terá. Muito diferente, isso é importantíssimo saber, o homem nasce sem honra e sem valor nenhum. Que valor vocês dão para um moleque de 20 anos que é engenheiro, que é advogado e até médico? Quase nenhum. Quando você vai se consultar com o médico, você prefere um médico que é mais experiente, que tenha experiência na profissão, experiência de vida, entenda o valor de uma vida que está sendo colocada na mão dele. Um arquiteto para fazer uma casa, você também não quer colocar segurança da sua família em risco de um moleque construir uma casa de qualquer jeito e essa casa cair na cabeça da sua mulher. Então entenda, isso é da natureza do ser humano. O homem, ele só vai ter honra e valor próprio ao longo da vida dele, conforme ele lutar e construir isso perante a sociedade e perante ele próprio em primeiro lugar, tá? Entenda, são coisas totalmente diferentes em questão de valor próprio, de honra, de dignidade, tá? O homem tem que construir isso ao longo da vida, a mulher já tem isso. Quando a Ana acha que ela tem que ficar mais tempo sozinha para se descobrir e as coisas da vida, para aí ela poder conhecer um cara legal e construir a vida dela, é aí que ela caiu na grande armadilha, tá? Que se colocou para as mulheres hoje em dia. Não. Graças a Deus a Ana casou mais cedo, teve a sua família, teve o seu marido, o seu filho, e aí ela vai enfrentar o quê? Os problemas que qualquer pessoa teria. Inclusive que as pessoas que casam com 40, 50 anos de idade vão ter os mesmos problemas, tá? Não tem como fugir. O que você tem que entender aqui é que a diferença está entre como as pessoas se comunicam, não a idade com que elas vão casar. Isso não tem sentido nenhum, tá? Para a mulher, é muito melhor ela ter um homem provedor, protetor, que a ame e a honre desde cedo, desde a casa dela dos 20 anos. Não só lá, depois já que ela tá velha e baleada aí, já saiu com centenas de caras, aí ela querer achar um homem. Aí ela não vai ter valor nenhum, tá? Difícil vai ser o homem de valor que vai querer ter uma mulher na vida dele com um monte de filho, rodada aí na cidade, tá? Isso não vai acontecer. Isso é bonito para falas esquerdistas de empoderamento, mas a realidade da vida é que a mulher ela deve ser algo sagrado e protegido e ela deve ser cuidada desde da infância. Desde os 20 anos, ela deve se casar e ter a sua família. E aí ela fala aqui, né, para finalizar o e-mail: sinto que algo ficou para trás, mas ela não sabe dizer o quê, ou seja, é inconsciente ainda para ela. O que que ficou atrás, pessoal? Essas instruções dos pais como lidar com seus afetos, com as suas próprias emoções. Os pais não lidavam com as próprias emoções, que dirá ensinar para a Ana. Então a Ana ficou a ver navios. A Ana não sabe entender as suas emoções. Quando ela está brava, quando ela está angustiada, ela só percebe o superficial das emoções, mas não a origem disso. Entende? Então as coisas foram se acumulando dentro dela, foram se acumulando dentro da mãe dela também, e o mesmo padrão se repete. Elas guardam as coisas e depois explodem. Qual que é o certo a se fazer aqui? Iniciar a terapia para que a Ana entenda todo esse processo de herança epigenética transgeracional. O que é isso, Pablo, pelo amor de Deus? As heranças emocionais e de traumas das nossas famílias, dos nossos antepassados, tá? Como os meus pais se comportavam lá atrás, meus avós e bisavós, e como isso refletiu na pessoa que eu sou hoje. Porque, pessoal, nós não somos só 50% do nosso pai e da nossa mãe uma carga genética. A ciência já comprovou, já faz tempo, que nós também somos o resultado emocional, espiritual dos nossos antepassados, tá? Depois você pesquisa sobre DNA espiritual, porque aí é um assunto para outra conversa. Mas entenda, nós somos literalmente, olha que óbvio, o resultado dos nossos antepassados em todos os campos, em todas as áreas, tá? E na emocional também. Então a Ana vem repetindo o comportamento da mãe dela. Ah, Pablo, mas o que que isso interessa para a gente aqui? Interessa que, uma vez que você descobre um padrão emocional da sua família, você vai entender a importância de ir lá e cortar esse cordão umbilical negativo com seus antepassados, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, ou com seus pais, avós e bisavós, tá? É essa a importância. Uma vez cortado esse cordão umbilical negativo, a pessoa ela vai na terapia fazer todo um processo de entender que o seu comportamento uma parte é seu e uma parte é dos seus antepassados.
ela vai aprender a entender e manusear as próprias emoções para que ela possa lidar com ela mesma, em primeiro lugar, e depois com seus familiares e com as pessoas no trabalho, na vida dela, de forma mais saudável, mais equilibrada. E quando a vida der uma pancada nela e ela sofrer, ela vai ter mais estrutura interna, emocional, para aguentar aquele baque emocional e devolver isso de uma forma mais saudável para fora, tá? Ela não vai se retrair, se deprimir, ficar furiosa, ter ataques de fúria. Mas isso, pessoal, só acontece quando você faz terapia em psicanálise e vai entender profundamente a sua história, que é também a história da sua família passada, tá? Isso é muito importante. O primeiro ponto, Ana, que a gente tem que tratar no seu caso, é investigar as origens da sua histeria autodiagnosticada. Verificar se é isso mesmo e dar um tratamento para isso. Então, como é que a gente faz isso? Para analisar a origem, a gente vai analisar a história dos seus antepassados, tá? A gente vai entender quem foram seus avós, a sua mãe, o seu pai, com mais profundidade e riqueza de detalhes. A partir daí, a gente vai enxergar o quê? Segundo ponto, padrões de comportamento. Entendendo os padrões de comportamento, nós conseguimos o terceiro ponto, separar as coisas. Então, isso é dos meus antepassados e isso é meu, da Ana, tá? Isso eu desenvolvi por minha personalidade aqui nessa vida. Então, quando você entender esses três pontos, a gente começa o processo de fato da terapia, de entender essas emoções e comportamentos e conseguir trabalhar aos poucos, não tem como ter pressa, trabalhar aos poucos para que você consiga lidar melhor com essas emoções. Outro ponto essencial, Ana, tua relação com teu marido, com o João. O que que pega aí? Não é, às vezes, o que você fala para o João, mas é quando você fala com o João, né? Que momento ali que você está emocionalmente, às vezes, abalado, ou ele, tá? Então, quando você fala com ele, e principalmente, Ana, o como você se comunica. Não interessa se você está certa ou está errada. Isso, pessoal, não interessa em nada aí para todos vocês. Interessa o como eu me comunico. A mulher de hoje em dia, ela perdeu uma habilidade que as nossas avós tinham. Quando o homem chegava furioso em casa, a mulher tinha a sabedoria feminina, isso é do feminino, de saber acalmar esse homem e manusear esse homem como ela queria. Ela servia um café, uma janta para ele, conversava ou deixava ele quieto no canto dele, tá? Ela era carinhosa, fazia um carinho na cabeça dele, né? Fazia uma massagem ali e deixava o cara quieto no canto dele um tempo, até ele baixar a pressão. Ela não chegava, o cara não chegava em casa e ela ficava reclamando das crianças que bagunçaram, de conta, de problema, que ela tá com dor, que isso, que aquilo. Ela sabia esperar o tempo do homem chegar no lar, abaixar a pressão, para depois, com jeito, com doçura e suavidade, ela ir conversar sobre os problemas dela e do lar, tá? Então havia um timing melhor para falar com o marido. Isso se perdeu, Ana. Então entenda, não adianta você estar certo, não adianta você estar, ai meu Deus, estou desesperada, estou ansiosa, preciso falar, preciso que ele me escute, que ele seja meu homem. Ele não vai ser esse homem se tu ficar enchendo o saco dele, vomitando um monte de porcaria na cabeça dele, tá? Nem ele, nem homem nenhum. Então haja com inteligência emocional. Saiba dar o tempo do cara chegar em casa e baixar a pressão, para depois você se comunicar com ele. Outro ponto da comunicação que é importante. No dia a dia, por exemplo, no final de semana que vocês estão aí direto juntos, se você viu que você não está bem e vai começar a dar umas beliscadas nele, umas patadas nele, e ele também às vezes não está bem, porque ele é um ser humano, ele tem direito de não estar bem, ele vai começar a dar umas patadas em você também, você aprender a abrir uma distância estratégica. Não precisa fazer como o masculino que se isola no modo extremo, isso é péssimo. Mas você sai de perto, deixa ele um pouco distante, vai lá fazer suas coisinhas, vai cuidar do seu filho, entendeu? Vai no supermercado, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa que precisar, enfim, dá um espaço estratégico. Por quê? Você tá vendo que o negócio não tá bom, vai ficar cutucando, entendeu? Então é ter a sensibilidade de respeitar o seu momento, em primeiro lugar, e depois o momento do outro, tá? Emocional. Por fim, Ana, o seu filho. O seu filho é uma antena que vai captar e já está captando tudo isso. E ele já está ficando ansioso quando tem algum problema na escolinha, ele já se isola, ou seja, ele já está pegando o comportamento do pai dele e do vô dele, que era seu pai, tá?
porque isso é, como eu falei, do masculino. Então, como é que você vai agir com o seu filho? Você vai se cuidar para você ficar melhor para você poder ser uma mãe mais tranquila com o seu filho, tá? Não adianta focar muito agora em como você faria as coisas com o seu filho. A gente precisa cuidar de você, para você melhorar para você, para depois você ser melhor para os seus familiares, tá? Procure ter paciência com as demandas da criança. Criança não é fácil, é difícil, faz arte, tá? Mas entenda que criança é criança. É igual você brigar, por exemplo, com um cachorro por ele estar latindo. Pô, é um cachorro, você queria que ele fizesse o quê? Que ele urrasse? Não, ele vai latir, tá? Então é entender que as demandas da criança fazem parte dela ser criança, tá? Então vai sujar as coisas, vai quebrar as coisas, vai fazer bagunça, vai desobedecer dentro de um padrão normal, e isso é esperado e é saudável, tá? Então tenha paciência com seu filho. Se você não estiver bem, aí você vai aprender as técnicas comigo de habilidades emocionais para você manejar a sua reação a esses movimentos, a esses acontecimentos diários dentro do seu lar, tá bom? Eu espero que esse comentário todo que eu fiz aqui, essa análise que eu fiz rápida para você, te ajude e te incentive a começar a terapia e a se cuidar. Fica tranquila que tem jeito, tá, Ana? Só que saiba, é o que eu falo no consultório para os meus pacientes. Não são 10 passos para o sucesso, são 5.347 passos para o sucesso. Ou seja, é um processo terapêutico. Você tem que querer se tratar e ter resiliência, força de vontade para continuar na terapia. Principalmente nos momentos em que você ouvir do seu terapeuta duras verdades sobre você, que você precisa destravar para poder se curar e evoluir, tá bom? Fica com Deus e muito obrigado.